Bom dia, galerinha do oitavo, né? Tô aqui para te dar continuidade às explicações das páginas das atividades solicitadas, tá? E eu vou dar uma atenção às correções ao longo da semana. O que eu tô fazendo agora para seguir uma sequência que agora a gente tem a plataforma. Vocês vão fazer todas as atividades, a princípio, na apostila, deixar o que dá apostila na apostila e caderno e o que tem, né, paralelo com o caderno. Eu não estou pedindo para enviar nada pela plataforma ainda, tá bom? Por enquanto, a gente pode manter nossa sequência e as explicações ao longo da semana. Aqui eu vou manter sempre a explicação do exercício que eu pedi logo. Então, voltei um pouquinho para ficar uma sequência, tá? Sobre explicação de simetria de reflexão. Então, vamos lá. Nós vimos no capítulo anterior que quando a gente constrói um ângulo, né, eu vou dobrar essa folha ao meio. Eu posso pegar uma folha quadrada qualquer, dobrando ao meio, a gente observa que esse ângulo que eu tinha formado, ele foi dividido ao meio certinho, tá? E aí, a gente observava também essa questão simétrica bem claro, né? Nesses ângulos, né? Ó. Observe aqui, ó, que existiu, tá de linha vermelha aqui, ó, um eixo de simetria, a gente chama que é um eixo de simetria, né? Mas só que lá em estudo de ângulo, a gente fala que isso é uma bissetriz, que divide o ângulo ao meio certinho. Mas agora, no nosso estudo de simetria, isso aqui vai ser um eixo simétrico, tá? E aí, ele dá outros exemplos de simetria, né? No seu apostila, ó. Dividindo o eixo de simetria vertical aqui para uma pessoa, horizontal para uma placa de trânsito, vertical para a árvore, né? Porque se eu traçar um eixo horizontal, o lado de cima vai ser totalmente diferente do lado de baixo. É como se eu estivesse traçando um eixo para descobrir que lado combina com que lado se eu fechasse um livro, ok? A mesma situação a gente observa aqui, ó. Observa esse polígono, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono. Quando eu traço aqui um eixo, esses lados vão ser iguais a esse. Se eu fechar, fecha direitinho, encaixa vértice com vértice certinho. Então, os eixos de simetria são isso, é quando eu consigo traçar o eixo e dividir a figura ao meio, tá? Aí eu tenho alguns casos que o eixo pode representar o eixo de simetria entre duas figuras, de maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra. Nesse caso, se fizermos uma dobra ao longo do eixo, as duas figuras coincidirão. É como se fosse uma situação de espelho, ok? Se eu tivesse um espelho, eu teria esse eixo aqui bem definido, ó, tá? Questão como se esse eixo fosse um espelho, tá? Isso é o eixo de simetria. Aí a gente tem os tipos de simetria. Essa, por exemplo, é o eixo de simetria por reflexão, que um lado fica igualzinho ao outro, ok? Imitando como se fosse um espelho. Então, vamos retomar. Aí, a gente tem na página 177 sobre simetria de rotação. Agora, essas simetrias vão ficando mais elaboradas, a gente tem que tomar cuidado com isso, ó. A cada imagem a ser representada na figura B, eu tenho essa figura aqui que é B e essa aqui é A, obtida por uma rotação da figura A em relação ao ponto O, ok? O que aconteceu aqui, ó? Eu tinha essa figura e eu rotacionei ela. Deixa eu pegar um exemplo, mais ou menos assim, ó. Eu tinha uma figura A e eu rotacionei ela 90 graus, tá? Aí a gente fala que, aí ele escreveu aqui, rotação de 90 graus da figura A em relação ao ponto O no sentido anti-horário. Eu tinha aqui a figura e rotacionei, tá? Depois, pode acontecer a rotação de 120 graus da figura A em relação ao ponto O no sentido horário. Então, o que acontece? Eu tenho essa figura A e posso rotacionar ela 120 graus,
Aí ela fica na posição B. Como também posso fazer uma rotação de 180 graus, tá? Ela estava assim e eu fiz 180 graus nela, tá? É isso aqui, 180 graus. Então, tem essas rotações, essas simetrias de rotações, obedecendo os ângulos, tá? Então, a gente deixa claro que a simetria de rotação, né? Deixa eu chegar mais próximo a vocês aqui. A simetria de rotação é a transformação em que a imagem de uma figura é obtida ao girá-la em torno de um ponto. Eu não tiro ela do lugar, eu só rotaciono ela com referência a um ponto. E tenho que seguir o ângulo, tá? No sentido horário ou anti-horário, não precisa obedecer só um, tá? Em uma simetria de rotação, quando o giro for de 180 graus, dizemos que essa transformação é uma simetria central, tá? Porque a gente meio que virou o lado, tá? Então, a gente tem essa base da simetria de rotação. Aí a gente retoma sobre simetria de translação agora, para a gente fechar essas ideias, ó. A gente tem aqui, vou botar bem assim para ficar mais claro. As figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Podemos dizer que a figura B e C foram obtidas colocando-se a figura A em distâncias, direções e sentidos diferentes, tá? A gente observa que as figuras, que elas têm, igual foi falado, mesma forma, mesmo tamanho, tá? E aí a gente começa a fazer análise de translação. Então, a gente observa aqui, ó, a figura B em 7 unidades na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Então, a B foi feita a partir da translação de ir da direita para esquerda, da esquerda para a direita, ok? E 7 unidades na direção horizontal, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha aqui, ó, esse ponto da orelhinha do cachorro, contei 7 quadradinhos e comecei esse ponto aqui de novo, ok? É como se eu estivesse copiando o mesmo desenho, obedecendo distância e da esquerda para a direita, porque o meu A é referência. A figura C em 5 unidades a direção vertical, no sentido de cima para baixo. Quer ver? Foi o que foi feito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma pontinha da orelha começou aqui, só que foi de cima para baixo. Isso é translado, né? Você pode transladar para a esquerda, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima, ok? Então, essa simetria de translação, a transformação, espera um pouquinho, é a transformação em que a imagem da figura é obtida só ao deslocar-se certa distância, segundo uma direção e sentido, mantendo sempre a sua forma e tamanho, tá? Não pode mudar isso. A gente tem outro exemplo aqui embaixo. Deixa eu organizar aqui para ficar mais prático. Então, aí a gente tem esse outro exemplo que fica mais claro geometricamente falando, ó. O polígono 2, tá? Que é esse de baixo aqui, foi obtido por meio de uma translação do polígono 1, de acordo com as distâncias, direção e sentido indicado pela linha vermelha, seta vermelha. O que acontece? Eu fiz um translado, né? Mas só que foi esse translado inclinado, né? A gente observa que não foi nem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, nem de cima para baixo. O que aconteceu aqui? Note que a translação, de acordo com a seta vermelha, é equivalente a uma sequência de 2 translações de polígono 1. Translação em 7 unidades. O que eu fiz? Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades para começar a fazer o ponto B
e depois desse 3. Aí eu comecei a fazer o ponto B referente ao ponto B do primeiro, tá? Então, pode acontecer uma translação de andar da esquerda para a direita e depois dar uma descida da direção vertical, de cima para baixo, ok? Obedecendo uma regra de distância e de que não pode ser mudado o tamanho e nem a forma dessa figura, tá? Isso é transladar uma simetria de translação essa.